Olá pessoal, meu nome é Jair Antônio Alves, eu sou um dos professores de teatro nas oficinas culturais. Eu vou dar aqui a minha contribuição nesses tempos de isolamento social, mas eu acho que é desnecessário eu apresentar alguma coisa de aula, de interpretação, até porque nas oficinas nós temos outros bons diretores profissionais que podem e estão fazendo esse papel. Então eu vou fazer aquilo que eu tenho uma maior experiência, que é na profissão de teatrólogo, como dizia o meu mentor primeiro, que foi o Wallace Valentim Leal. Vamos lá. Eu vou me reportar há décadas atrás, quando Araraquara era conhecida como a capital da cultura. A gente pode até achar que tinha uma arrogância, um certo ufanismo, mas de certa forma eles tinham razão de assim considerar. Porque aqui efetivamente tinha um ambiente cultural e artístico espetacular, desde o início do século XX, com certeza. Eu vou destacar justamente dois grandes teatrólogos que iniciaram o seu trabalho aqui na cidade. São eles o próprio Wallace Valentim Leal e Luiz Antônio Martinez Corrêa. Existem outros, claro, mas eu vou falar especificamente deles. Hoje eu vou falar mais do Wallace. O Wallace chegou na cidade com a sua família em meados ou final da década de 40, e aqui se estabeleceu no comércio. Toda a sua família se dedicou ao comércio e teve uma projeção sem dúvida nenhuma na história da cidade. Já na década de 50, o Wallace já teve a sua primeira participação importante, criando, junto com um grupo de intelectuais, a maioria oriundos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde hoje é a Casa da Cultura Luiz Antônio Martinez Corrêa. O que é que eles faziam na oportunidade nesse cineclube? Assistiam o que melhor se produzia no pós-guerra. O mundo estava em reconstrução. E aqui havia também um movimento econômico importante, que era a substituição da economia cafeeira, passando a ter uma atividade comercial importante e o surgimento de uma burguesia progressista, que o Wallace fazia parte. Em decorrência dessa atuação cultural dentro do cineclube, ele desenvolveu o melhor teatro da época. Criou um grupo, e a grande referência naqueles anos, o teatro brasileiro, era o Teatro Brasileiro de Comédia, que acolhia com grande entusiasmo o Wallace na capital. Sem dúvida, se quisesse, o Wallace teria se transformado num dos grandes nomes daquela geração. Mas por razões que ainda não sabemos satisfatoriamente, ele, a partir da década de 60, foi se distanciando, foi se afastando para atividades intelectuais, escrevendo e abraçando cada vez mais a sua missão espiritual. O Wallace nos deixou no ano de 88. Por que o Wallace foi e é importante para a cultura nacional? Bom, porque ele conseguiu levar para a cena o que melhor existia na dramaturgia internacional, em especial os autores nascidos na Europa. O foco principal do seu interesse era o cinema neorrealista italiano, mas também o realismo francês. Daí o surgimento de um estilo de interpretação que o Wallace consagrou. Esses artistas, como
o Valmor Chagas, Cacilda Becker, com quem ele tinha um estreito relacionamento. Ele mandou para São Paulo, para o Teatro Brasileiro de Comédia, para o teatro profissional, enfim, outros atores espetaculares nascidos aqui. Sebastião Campos, Oscar não foi, Moacir Marquesi e outros. Em meados da década de 60, o mundo, como hoje, era sacudido por grandes transformações e, por uma razão a descobrir, o Wallace teve uma grande decepção. O documento que retrata figurativamente essa decepção é um texto agora recuperado, chamado Araraquara, ano 2017. Mas isso é um outro tema para um novo encontro. Eu espero que isso tenha contribuído para vocês aguçarem o interesse pelo teatro e pelo teatro produzido aqui pelas pessoas que têm uma relação direta com a cidade. Até mais, pessoal!